Vamos agora fazer um exemplo de uma instalação fotovoltaica usando simplesmente as ferramentas de desenho do software. Como eu disse, temos aqui a vista 3D, temos sempre que iniciar através da vista 2D. Clicando duas vezes, a primeira coisa que a gente define para o software é exatamente a posição do norte e depois podemos acessar a ferramenta para o desenho da superfície inclinada. No caso, para o desenho da superfície inclinada, basta clicar em um primeiro ponto. Veja que agora eu consigo colocar o mouse na direção em que eu quero desenhar esta linha e simplesmente digito o valor que eu quero. Por exemplo, eu quero fazer uma superfície de 15, depois 6. Esse último ponto ele pega automaticamente, ou eu posso também digitar 15 na direção desejada. Quando eu concluir, eu posso vir tanto nessa opção para finalizar, quanto clicar com o botão esquerdo do mouse e escolher a opção finalizar. Aqui eu tenho agora um contorno já desenhado e vamos ver como lançar tanto uma superfície inclinada quanto também a superfície vertical. Para lançar a superfície inclinada, eu vou clicar aqui nos pontos e mais uma vez confirmar. Veja que agora eu posso no 3D selecionar esse meu componente, essa minha superfície desenhada. Veja que quando eu seleciono, aparecem as propriedades desse elemento. Então aqui aparece a cota, é um tipo de elemento polilinha, e aqui eu estou com um plano horizontal, então como se fosse uma laje. Não é o que eu quero uma superfície inclinada. Então eu vou colocar aqui, inclinação através de uma linha. O que é essa linha? Aqui eu tenho nossos pontos, tá vendo? Se eu der um zoom aqui, eu tenho o ponto P1, eu vou posicionar ele na parte superior do telhado, e o ponto P2, eu vou pegar essa distância. Então, ou seja, eu vou dar um percentual de inclinação em relação do P1 ao P2. Então, ou seja, se eu tenho 6 metros do P1 e o P2, se eu colocar aqui, por exemplo, 20 metros, eu vou ter uma diferença de cota de exatamente 1,20 m nesse ponto. E agora que eu desenhei a superfície inclinada, eu posso também desenhar o fechamento. Então, o fechamento eu posso vir no próprio componente aqui, introduzir esse meu fechamento. E aí também eu finalizo, tá certo? E aí, no caso do fechamento, eu tenho que editar esses pontos. Então, eu entro aqui na ferramenta de edição, quando eu seleciono esse componente do projeto e vou mudar os pontos do sistema. Então, para fazer a edição desse fechamento, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui nele, vou entrar aqui na altura, eu vou definir a altura aqui como 0, e depois, quando eu clico, eu tenho a possibilidade de subir exatamente esse nó que acabamos de desenhar. Com isso, eu desenhei também esse fechamento inclinado. Agora, na sequência, vamos finalizar. Temos a vista em planta e tem uma vista 3D. Também posso trabalhar com as janelas, neste caso, colocando a vista 2D e a vista 3D, uma do lado da outra. Então aqui tenho o 2D e aqui agora
eu tenho a vista tridimensional. Tem algumas ferramentas, por exemplo, no caso de materiais. Então, podemos escolher os materiais, né? Então, escolho qual que é o material e simplesmente aplico na minha superfície, né? Então, aqui eu tenho reboco, coberturas, né? Telhas, né? Então, clico aqui e simplesmente arrasto aqui para o meu elemento. Quando eu estou importando um material novo, ele me pergunta se eu quero fazer o download, né? Então eu quero fazer o download, então o software realiza, né, o download desse material e na sequência já aplica naquele ambiente, né, naquela superfície em que eu selecionei. Aqui, uma vez que nós já temos as superfícies aqui introduzidas, podemos passar para o lançamento do campo fotovoltaico. Então, o campo fotovoltaico sempre na vista 3D. Então, eu seleciono uma das superfícies, no caso aqui é inclinada. Abre-se um ambiente também 2D para eu definir esses pontos, né? Então, aqui eu posso, por exemplo, mudar para arco, né? Então, posso manipular. Eu tenho a possibilidade, né, de, por exemplo, dar um offset na lateral. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui, offset, vai ser menos, porque é para dentro, 10 centímetros. Então, ou seja, ele afasta o ponto da borda. Vamos supor, eu quero que o software distribua os módulos somente nessa metade. Eu posso pegar essa linha e posso diminuir a região em que o software vai inserir o campo fotovoltaico. Uma vez que eu defini o local, né, então aqui eu tenho uma superfície, né, de quase 90 metros quadrados, eu vou confirmar. Então agora a gente percebe, né, o campo fotovoltaico foi introduzido. Aqui também aparece o campo fotovoltaico. Aqui, no caso, o software me dá a área, qual é o ângulo, né? Então, todos os dados que ainda não foram preenchidos, porque o próximo passo é exatamente selecionar esse campo fotovoltaico e eu tenho a possibilidade de projetá-lo. Então, quando eu vou projetar, a primeira tela que aparece, né, é o posicionamento. Então, ou seja, os meus módulos estão no mesmo plano, né, ou não, que a inclinação. Como que é o tipo de estrutura de suporte, né? Móvel em uma direção, na outra ou em ambas, né? Aqui eu tenho, né, no caso que eu falo como não é coplanar, eu tenho a possibilidade de ir variando o ângulo e o software vai me fornecendo os novos cálculos. Aqui a irradiação, né, que nós pegamos para aquela região selecionada. Na próxima tela tem algumas informações bem interessantes. Primeira é o critério de projeto. Eu posso fazer um cálculo para potência máxima, ou seja, o software vai usar toda a área disponível para distribuir os módulos. Isso significa que nós estamos introduzindo 130 módulos desse tipo, 45 desse outro tipo, 39 desse outro tipo, né? Então, ou seja, o software já me diz qual que é a quantidade máxima para aquela área selecionada. Depois eu tenho a disposição, se eu quero colocar os painéis na vertical ou na horizontal. A distância entre as linhas, né? Eu quero indicar um valor entre os módulos ou fica automático pelo software. Perdas. Então, neste caso, eu tenho perdas por reflexão, sombreamento, efeito de temperatura, perdas nos inversores, nos circuitos. Aqui eu tenho os percentuais que eu posso alterar e aqui o software me calcula, né, qual que é, a eficiência aí do sistema, né? Então eu posso mudar todos esses coeficientes, né, e o software admite aí esse novo valor. Aqui eu posso colocar as distâncias entre os módulos e a distância da borda. Então eu posso determinar isso também manualmente.
E aqui eu vou usar todos os módulos que estão disponíveis na biblioteca. Quando eu clico em calcular, aqui está setado para potência máxima. Então, ou seja, eu vou calcular. Aqui eu tenho algumas ferramentas nas minhas listas, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu posso fazer é fazer um filtro. Então eu clico nesse botãozinho de filtro dentro do campo que eu quero e coloco o valor que eu quero filtrar. Ó. Então agora só me aparece as placas, né, os módulos da Canadian. Posso também pegar a potência e arrastar aqui para cima. Então ele agrupa. Então, ou seja, se eu quiser módulos com a potência de 340, eu tenho esses 5 modelos que foram disponibilizados, né, na biblioteca do software. Mais à frente vamos ver como cadastrar esses novos equipamentos. Então, uma vez que eu tenho, né, os modelos, né, aqui eu posso escolher, né, se é um monocristalino ou policristalino, e quando eu seleciono, ó, ele indicou 42 módulos que me geram uma potência de 14.280, né? Aqui eu posso indicar menos, por exemplo, se eu quiser usar só 40, aí ele recalcula 13.600. E aí eu tenho essa possibilidade, sempre usando a área máxima, né? Eu posso fazer também de uma outra forma. Vamos imaginar que eu queira usar uma potência especificada. O que é a potência especificada? Vamos imaginar que eu peguei as últimas contas do meu cliente, né? Então eu somei, tirei a média e cheguei, por exemplo, a uma conclusão de que eu quero calcular um sistema para 5 kW. Então, ou seja, eu defino esse meu valor, tá certo? E clico novamente em calcular. Então veja que ele vai me trazer uma outra informação, né? Que informação é essa? Se eu usar o mesmo, ele fala o seguinte: olha, você tinha a possibilidade de usar 42 módulos, mas para a potência que você especificou, 15 módulos já são suficientes. Então ele traz esse valor para cá, né? Então, ou seja, eu especifico também quando eu quero fazer um cálculo, né, com uma potência específica aí do sistema. E aí eu finalizo. Quando eu finalizo, né, aqui eu tenho primeiro a possibilidade, né, de verificar, né, os dados desse módulo. Então, um detalhe. E aqui eu finalizo e os módulos vão ser dispostos aqui nesse local. Depois, os próximos passos seriam lançar o inversor, depois o quadro, tá certo? E posteriormente gerar toda a parte de documentação e a parte de desenhos. Porém, são passos que vamos ver um pouquinho mais adiante ainda nesse nosso treinamento.